Tá na quinta chave do hábito, Marco, que é o porquê. Ali eu falo, mudar de hábito sem mudar de identidade é o princípio da frustração. E aí eu quero que as pessoas entendam o seguinte, hábito reforça identidade e identidade reforça hábito. Se o Marcos aparece no acelerador empresarial e fala assim, você vai fazer isso, você vai criar processos, você vai cuidar de pessoas e você vai ter resultados poderosos, tarará, tarará. Se você fala isso lá, cara, se você tem o hábito de ensinar as pessoas a fazerem isso, o que acontece? Esse hábito vai reforçar a sua identidade de criador do acelerador empresarial. Só que quando você vem até um podcast como esse aqui e afirma que você é o cara, que você criou um grupo empresarial que acelera as empresas do Brasil, nesse momento você está mexendo na sua identidade. Então, assim, a sua prática, vamos chamar o hábito disso, a sua prática, ela reforça a sua identidade, mas a sua identidade, a forma como você se enxerga, influencia nos seus hábitos. Alguém me pergunta, qual que é o mais interessante? Paulo, na verdade é uma via de mão dupla. A sua identidade reforça o seu hábito e o hábito reforça a identidade. Porque, veja só, Marco, se você fala que é um cara extraordinário na construção de empresas de sucesso, você ensina isso, só que no dia a dia você não faz nada para comandar a sua empresa, o seu hábito vai começar a influenciar na sua identidade. Se você fala que é o melhor cara do tênis, mas ao mesmo tempo você vai ali e só perde, o que acontece? Automaticamente aquilo começa a influenciar na sua identidade. Então, eu costumo brincar que é identidade de dentro e identidade de fora. A de dentro é essa autopercepção. E aí a pessoa precisa lembrar de duas coisas, Marcos. Ou a pessoa faz processo de mudança, está infinitamente ligado a duas coisas, dor e prazer, você sabe disso. Então, nesse momento aí, o que acontece? É o tipo de vinculação, é o tipo de associação que essa pessoa vai fazer. É a hora que você falou do chacoalhão. É a hora que, de fato, a pessoa tem que... As pessoas crescem muito mais na dor do que no amor. A verdade é essa. E é por isso que eu digo, assim, às vezes, que a liderança ela foi muito romantizada. Total. Porque quando se fala de liderança, você tem que inspirar, você tem que ter uma empresa humana, você tem que valorizar. E tudo isso, sim, é importante. Mas, de vez em quando, eventualmente, você tem que dar uma voadeira no peito de uma, duas pessoas no teu time e dar um chacoalhão que assusta a galera ao ponto deles falarem, pô, pisamos na bola, não vamos fazer mais assim. É claro que para fazer isso você tem que ter construído um saldo com o seu time. O problema é que tem muito empresário que é só chefe. Então tá o tempo todo dando ordem, desgastando a relação, porque todas as relações humanas são como engrenagens que precisam ser lubrificadas constantemente, porque desgasta. E aí o empresário que é só chefe e nunca é líder, ele tá sempre o quê? Sacando da conta relacional que ele tem com o funcionário. Aí tá super negativo. Aí o dia que ele chega mais firme, mais impetuoso, sempre atacando o fato, a consequência e não a pessoa, porque esse é o erro comum. O cara tá puto, chateado com o erro, com o retrabalho, com o prejuízo, com razão, aí ele pega e fala assim, Paulo, você não veste a camisa da empresa? Cadê a sua proatividade? Você não tá dando o seu melhor? E o seu profissionalismo? O cérebro da pessoa que já está com um saldo negativo em relação ao empresário, pensa o seguinte, ele poderia ter falado qualquer coisa, menos que eu não vista a camisa da empresa. Então, o que você tem que fazer, né, para dar essa voadeira inteligente no time? É atacar a consequência, o fato, o impacto. Né? Você chegar e falar, o que você fez causou A, B, C e D. E isso a gente não pode aceitar aqui dentro da empresa. Porque isso vai ser ruim para você, para nós, para o cliente. Então, quando você tem uma linguagem concreta, factual, e você sobe o tom sem perder a inteligência emocional, que é o desafio, porque quando você está nervoso, muitas vezes você passa pelo sequestro da amígdala, né? Que está lá no sistema límbico, que é o nosso cérebro emocional. E quando a sua amígdala sequestra o seu organismo, você perde o seu neocórtex, você perde a sua racionalidade, né? Mas sempre, de vez em quando, né? Então é um sempre de vez em quando, ou seja, sempre vai aparecer na empresa, mas tem que aparecer de vez em quando, momentos de chacoalhão. Então, liderar não é só sobre amar.
tem que saber ser pai e mãe, tem que saber valorizar, mas tem que saber educar, tem que saber Mais cobrar. uma vez, né, Marco? A pessoa fica sempre nessa dicotomia de líder e chefe, mas a verdade é que no dia a dia, a gente que tem várias empresas sabe que você precisa, às vezes, ser um pouco líder e, de vez em quando, você precisa ser um pouco chefe. Tem pessoas que precisam de chefe. Por que várias pessoas não conseguem abrir uma empresa? Porque elas não têm disciplina, elas não conseguem instalar o hábito. A pessoa passa, Marco, 365 dias, não falha um dia na empresa dos outros. Ela abriu um churrasquinho na esquina, o que ela faz? Ela automaticamente para. Nos primeiros 3 dias, ela já arruma uma desculpa, eu não consegui comprar mercadoria. Aí, por isso que essa ausência do autogoverno, assim, tanto na palestra do que eu fiz no estado do Palmeiras, que você estava junto lá, como no TEDx, eu comecei assim, o sucesso que você ainda não tem depende de um hábito que você ainda não instalou, ou de um conjunto de hábitos. Então, assim, eu nunca vi uma pessoa de sucesso, seja você, o Jorge Paulo Lema, eu nunca vi que não tem uma sequência por trás. Então, assim, as pessoas falam assim, o Christian Barbosa costuma falar, Paulo é o robô do hábito, é o psicopata do hábito. Eu falo, cara, na verdade eu não sou apaixonado pelo hábito, é que eu coloco determinados objetivos e aí eu falo, cara, eu quero fazer 78 milhões até o final do ano. Aí eu me pergunto, quais são os hábitos que eu preciso ter, quais são os hábitos que depois eu passei a fazer, quais são os hábitos que a minha empresa precisa ter para poder chegar até esse resultado. E aí eu começo a metrificar, porque se você perguntar para mim, Marco, qual que é o grande guardião do hábito, Paulo? É um negocinho que eu chamo de mapa do hábito que eu fiz. Os caras na Universidade dos Estados Unidos, Marcos, eles colocaram 2 grupos de comparação. Um anotava o que fazia, dava um chequezinho, aquele chequezinho simples, e os outros não faziam. Cara, 3 vezes, milhares de pessoas em pesquisa colocadas em comparação. Nas 3 vezes, quem anotava realizava 50% mais. Então, assim, se eu tiver que dar um conselho para um empresário, se eu tiver que dar um conselho para qualquer pessoa nessa vida, para ela poder executar mais e aprender e ir até o final, uma sacada prática é ter um mapa do hábito. Um lugar, Marco, onde a pessoa fala assim, por exemplo, corrida. Se você pegar o meu mapa do hábito, vai estar lá, dia 957 de 1000. E aí, todos os dias antes de dormir, eu vou lá e verifico aquilo que eu fiz. Porque quando você metrifica, você está colocando atenção. Tudo que você está colocando a sua atenção, você está colocando a sua energia. Você já viu algum empresário, Marco, de muito sucesso, que não metrifica ou que não tem alguém dentro da empresa que metrifica para ele? Impossível, porque você não faz gestão sobre o vento, você faz gestão sobre fatos e dados. Essa você gostou, né? Porque você fala de gestão. Marco, presta atenção, outra coisa. Agora, você já viu empresário assim que está faturando 30 milhões, 50 milhões ano e que ele não percebeu que a empresa dele, mesmo faturando 30 milhões, não estava tendo lucro? Não existe isso. Ele vai perceber. Porque o número ele incomoda. Ou ele cria ânimo, entusiasmo e engajamento. E quando o cara não metrifica, o que acontece, Marco, com o cara? Quando o cara não faz essa medição? É um cego em tiroteio, né? E aí você ser um cego em tiroteio, você tem muito mais chance de tomar um tiro. Então, assim, tudo que a gente mede, melhora. Inclusive, eu digo para os empresários assim, ó, Paulo... Esse é o primeiro pilar, viu, Marco? Desculpa te interromper, mas esse é o primeiro pilar da mudança de hábito, estado de observação. Esse é o primeiro pilar. Presença. É estado de consciência. O pessoal fala muito do alcoólatra. Quando o cara assume que é alcoólatra. Isso é para tudo. Isso é para tudo. Quando o cara chega no acelerador empresarial, Marcos, eu não tenho dúvida. Nas primeiras 3 ou 4 horas... já se pagou, por um motivo simples. A pessoa chega ali, ela percebe a merda que ela está fazendo na empresa. Às vezes ela está tendo muito sucesso, porque assim, você é um cara completo dentro do acelerador. Eu sei que você é um cara que está, 10, 15 anos no desenvolvimento humano, então as pessoas têm a vantagem de ter ali um cara que não entende só de empresa, é um cara que entende desenvolvimento humano. Por isso que eu acredito que o acelerador é uma combinação explosiva. Então, as pessoas entram ali achando que você vai falar só de empresa, daqui a pouco você está falando de desenvolvimento humano, daqui a pouco o cara sai falando que precisa abraçar a esposa dele, daqui a pouco o cara sai falando que vai ter mais momentos com o filho. Não tem como o cara não mudar. Ali é uma pegadinha que você faz com o cara. É impossível você ter um CNPJ forte com um CPF fraco e a maestria empresarial está intimamente ligada à maestria pessoal. Como é que você vai ser... um líder admirado, um empresário forte sendo uma pessoa bosta? Antes que eu me esqueça, Marco, eu costumo falar assim, a pessoa fala, Paulo, como é que eu faço para minha empresa crescer? Eu falei, cara, é impossível. Empresas não crescem, pessoas é que explodem.
Se a gente for ao pé da letra, na verdade a empresa não cresce. Você mesmo fala o seguinte, cara, que uma empresa é reflexo do líder, não é assim? Do dono. Do dono. E aí tem um complementozinho, eu vi uma postagem. A empresa é reflexo do dono, as equipes são reflexo dos líderes e o resultado é responsabilidade de todos. Ou seja, quando o líder cresce, a empresa cresce. Não tem como ser diferente, né, Marcos? Isso. Vou falar uma coisa que combina com você. Todo mundo tem culpa no cartório. Já que você tem vários cartórios, né? Que é isso. O exemplo vem de cima e o resultado vem de todos. E não é a empresa que cresce, você tem razão. O que cresce são as pessoas dentro da empresa e a consequência disso é que a empresa cresce. E a gente nunca tem que focar no fim, a gente tem que focar no meio. Então, muitas vezes, o empresário ouviu milhares de vezes assim, Paulo, foca no lucro. Você não tem que focar no lucro. O lucro é mera consequência. Você tem que focar em construir processos inteligentes e funcionários competentes. Foca no resultado. Não, foca no hábito, foca na ação, foca no plano, foca no meio, não no fim.